A paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite. Bem-vindo ao canal aí, Vem para EBD. Nós estamos na lição de número 11. Jesus conforta os seus discípulos. Nós estamos na pré-aula do bloco 2, o caminho e a oração. Eu sou o professor Diego Ataíde, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Irmão, eu quero estar te convidando aí, por gentileza, que se inscreva no canal, que você vai estar nos abençoando e vai estar aí com essa sua singela inscrição aí, contribuindo para que essa obra não venha parar. Então, vamos à aula. Tópico 2, o caminho e a oração. Então, sabendo que podemos buscar o Pai em oração. Então, irmãos, isso aqui é uma declaração profunda de Cristo, porque já vem nos remeter a essa ideia de que o véu foi rasgado e nós temos um livre acesso a Deus, livre acesso a Jesus. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer circunstância de nossas vidas, nós podemos nos curvar, nos dobrar ou simplesmente nos lançar aos pés do Senhor e estar nos comunicando com Ele, que com certeza Ele vai estar nos vendo, vai estar nos ouvindo e vai estar nos respondendo. Então, não importa a situação, não importa o lugar, Jesus ouve as nossas orações, ouve as orações dos seus filhos, de quem, na verdade, de quem são dos salvos. Então, item 1, caminho, verdade e vida. Então Jesus declara aqui, faz uma declaração profunda aqui, basicamente do seu ministério ali, do que a missão dele aqui na terra, que ele fala assim, que ele é o caminho, né? Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem, ou seja, ninguém vem, grave isso aí, ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, Jesus diz ninguém vem ao Pai, ou seja, já se direciona para ele esse caminho, porque se fosse colocado de maneira ninguém vai ao Pai, aí que seria, vamos assim dizer, a maneira gramatical mais coerente, aí Jesus poderia estar dando uma brecha de que houvesse um outro caminho. Mas aí Jesus coloca ninguém vem ao Pai. Então nós entendemos que só Ele é o caminho. Então para ir ao Pai tem que vir a Ele. Então logo ele quer dizer que Ele é um com o Pai. Então Ele também é o Pai. Ele não dar outra opção. Jesus, o único caminho. Então, eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer e a vida que vocês devem viver. Isso aqui é profundo, irmãos. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a verdade infindável. Se vocês permanecerem no caminho, conhecerão a verdade e tomarão posse da vida eterna. Lembrando aqui, irmãos, que Pedro, anteriormente aqui, tinha feito uma pergunta ao Senhor Jesus, que foi a seguinte, assim, Senhor, para onde vai? E a resposta de Jesus ela foi mais além, né? Na verdade, Jesus descreveu a fraqueza de Pedro e afirmou ali, falou sobre a sua negação. E também incluiu algumas promessas grandiosas nessa resposta ali com Pedro. Mas aí ele também fala assim que mesmo vós sabereis onde vou e conheceis o caminho. Então essa declaração de Jesus dirigida à pergunta de Pedro levantou ainda uma outra pergunta aqui na mente de Tomé. Lembra Tomé, que aquele discípulo que exigia provas ali concretas, definições precisas, ou seja, provas tangíveis, aí ele vai e pergunta a Jesus a confusão na mente dele, e aí ele pergunta, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Ou seja, ele foi sincero, ele realmente não sabia para onde Jesus ia. Então, como podemos achar o caminho? Como podemos saber o caminho? Então, se eu não sei para onde o Senhor vai, eu não sei o caminho. Então como certamente Tomé ali estava confuso, não tinha identificado, não tinha se atentado aos ensinamentos de Jesus. Então essa pergunta retirou aí de Jesus uma das declarações mais completas e profundas já pronunciada com respeito da sua própria natureza, que ele fala, olha, eu sou o caminho, aí a verdade e a vida. Esse eu sou aqui, irmãos, ele é usado como uma metáfora simultaneamente identificada com Jesus, a sua divindade, e como a santificação para as necessidades básicas do homem. Ele é o eu sou.
Então, ele é o caminho. Então, o homem, ele só se encontra quando ele está em Cristo. Então, você imaginou, pode um homem perdido achar um caminho? Claro que não. Então, o homem sem Cristo é um homem perdido, é um homem fora do caminho, porque Cristo é o caminho. Ele, na verdade, ele é o único caminho para Deus. Ele é a estrada para Deus, ele é o conhecimento da verdade, ele é a regeneração, ele é a iluminação de nossas mentes, ele é a posse da vida. Ele é a verdade da vida e não apenas uma abstração de ideias. Essa declaração, elas estão presentes de formas concretas no Filho que é Jesus. Aí os discípulos perguntam, aí mostra-nos o Pai. Então, se eu não sei para onde o Senhor vai. Eu tenho que ser um com o Pai, então aí olha só, mostra-nos o Pai, que foi justamente o próximo questionamento. E até então os discípulos não tinham compreendido que aquele que vê Jesus vê o Pai, pois Jesus e o Pai são um. Jesus e os discípulos Jesus diz aos discípulos que conhecê-lo é conhecer ao Pai. Você lembra? Logo, João ele já se destina, ele já se lança aqui logo nos primeiros momentos ali de escrevendo o seu evangelho, o livro ali, o Evangelho na ótica de João. Ele fala: olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele deixa bem claro para nós, os leitores aqui, que Jesus já é um com o Pai. Jesus está com o Pai, ele é da mesma natureza do Pai, e ele e o Pai são um. Então, essa declaração levou Filipe a fazer uma pergunta, como a gente já falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então, Jesus não é apenas um com o Pai, mas ele é também um porta-voz do Pai. O que fala, não fala por si mesmo, mas fala do Pai. Então, a evidência absoluta da unidade entre o Pai e o Filho é que o Filho realiza as mesmas obras as mesmas obras do Pai. Então, as obras que foram manifestas em Cristo é da vontade de Deus, foi da vontade do Pai. Então não havia como Jesus fazer nada que não fosse da vontade do Pai. Então isso mostrou aos seus discípulos ali que o Jesus estava ali cumprindo a vontade do Pai. Então, como a gente olha, ele é o Verbo Criador. O Pai e ele trabalham até agora. Então Jesus é um com o Pai e o Espírito Santo são Deus. O Pai é Deus, Deus é o Pai é o Filho e é o Espírito Santo. Em terceiro item aqui, o conforto da oração. Então, a oração é um dos melhores remédios para um coração perturbado, como a gente já até tratou aqui na aula anterior. Então, falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus nos satisfaz. Orar com fé. Essa declaração de Jesus tem sido mal interpretada por muitos. Então, como orar a Deus? Jesus nos fala que se nós soubéssemos pedir, nós seríamos atendidos, né? Que a fé tem que ser depositada em Cristo e que a fé nele, por quem ele é e não pelo que ele faz. A fé nele vem em primeiro lugar. Então, se você deposita sua fé em Cristo, se você tem a esperança em Cristo, isso é a base da sua oração. Não adianta você se tentar se ligar a coisas que não são da vontade de Deus. Com certeza você não será atendido. Então, aqui vale o princípio de que o servo não é maior do que o seu senhor. Então, as obras que são manifestas através da sua vida, com certeza podem ser maiores em extensão, mas nunca serão maiores do que o próprio Deus. Então, as obras manifestas na sua vida
são para a glória de Deus, são para manifestar ali, são para mostrar, para que sirva de testemunho da glória de Deus. Uma chave importante aqui que o comentarista nos remonta, que é orar em nome de Jesus. Então, a oração com fé, ela é endereçada a Deus, ela é em nome de Jesus. É a chave que abre os celeiros do céu. Então, olha só, se a oração ela é em nome de Jesus, então se você pedir alguma coisa que esteja contrária à vontade de Jesus, certamente não serás atendido ou não será respondido. Então, como devemos orar? Nós devemos orar justamente assim, com o coração, com a visão de Cristo, buscando o reino de Deus, que aí com certeza você será respondido. Então não erguemos nossas orações aos céus filiados em nossos méritos, mas nos méritos infinitos de Jesus. As nossas orações precisam ser estribadas nos méritos de Cristo e feitas segundo a vontade de Deus. A oração é endereçada ao Pai, a quem amamos, e a prova de nosso amor a Deus é a nossa amorosa obediência. Então, lembrando mais uma vez, os méritos são todos de Cristo. Nós somos pecadores e não merecíamos. Então, por graça, fomos alcançados pelo sacrifício de Cristo. E não temos participação em nada disso. Nós somos salvos apenas pela graça de Deus. Aqui chegamos ao fim do segundo bloco. E eu quero te convidar, se você gostou da aula, dá um joinha aí que também contribui muito aí para o nosso canal. E se inscreva em nosso canal que vai ser bênção. E não perca aí o próximo vídeo, que é o bloco 13. Nós estaremos finalizando com o Espírito Santo e a paz. Então até o próximo vídeo.